Olá pessoal, eu sou a Raquel e aqui nesse meu canal eu falo de aulas de inglês, alfabetização infantil e também de vez em quando eu promovo alguma discussão acerca da educação brasileira, como é o caso de hoje. Normalmente aqui no canal eu coloco os meus vídeos às sextas-feiras, porém hoje, como é o dia do professor, eu quis fazer assim uma edição especial. Eu havia planejado fazer uma transmissão ao vivo, porém que na minha cidade tive alguns problemas com o fornecimento de internet e não pude realizar o que eu havia planejado. Então aqui vai esse meu vídeo que traz uma discussão acerca da padronização do ensino brasileiro. Uma discussão bastante polêmica que eu espero possa resultar em comentários bastante produtivos da parte de vocês. Então sinta-se à vontade, viu, para você também participar aqui embaixo nos comentários. E antes de mais nada, feliz Dia dos Professores para todos aqueles que valorizam essa nobre profissão e que procuram levar para a sala de aula o melhor de si mesmos. Então, o que eu defendo? Se eu pudesse fazer alguma mudança no Brasil hoje, na verdade, se eu pudesse realizar uma única mudança, eu iria procurar padronizar o ensino brasileiro. De norte a sul, de leste a oeste, eu iria procurar criar um modelo de ensino que pudesse ser aplicado em todas as regiões brasileiras. Com isso eu quero dizer que sim, eu iria utilizar o mesmo livro didático em todas as escolas públicas brasileiras, eu iria utilizar o mesmo método de ensino em todas as salas de aula, eu iria procurar desenvolver um modelo de sala de aula, a sala de aula padrão, que possuiria uma organização específica com alguns itens ali presentes em todas as salas de aula do Brasil, sejam elas de zona rural ou de zona urbana. Eu iria aplicar provas padronizadas no fim do ano. Sim, quero dizer que eu iria aplicar a mesma prova para todos os alunos da mesma série no Brasil no final de todos os anos letivos. Seria evidentemente uma prova elaborada pelo governo e de preferência também corrigida por profissionais do governo e não por professores na sala de aula. Porque eu acredito que sim, um dos pontos que hoje contribui para que o nosso ensino brasileiro seja tão sucateado é que a mesma pessoa que ministra as aulas também elabora as provas e depois as corrige. Que isso cria uma espécie de cumplicidade ali entre professores e alunos. O professor sabe que o aluno não conhece o conteúdo, mas ele de propósito procura facilitar nas avaliações, criando formas para que o aluno possa passar. E sim, ele também protege um pouco o aluno. Por exemplo, se ele sabe que o aluno está numa semana ruim, que ele não está passando por uma situação boa em casa, ele pensa assim, ah, coitado, os pais dele estão se divorciando, então não vou penalizá-lo agora com uma nota ruim nessa avaliação. E atitudes equivocadas como essa se repetem em todas as partes do Brasil. Hoje em dia também nós temos, por exemplo, a aplicação da Provinha Brasil ao final do primeiro ano e temos as provas do SAEB, que são realizadas ao fim do quinto ano e do nono ano. Mas que, diga-se de passagem, não servem para nada. Por exemplo, as últimas provas revelaram que apenas 1,5% dos alunos que concluem o ensino médio sabem o que deveriam para estar ali no término da educação básica. Então, o que se faz com uma nota dessa? Nada! Todo mundo apenas descobre esse fato e não se toma nenhuma providência em relação a isso. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa também, eu faria o seguinte: ao final do primeiro ano da educação básica, no caso do primário, o aluno teria que realizar sim a Provinha Brasil e se ele não conseguisse provar nesta prova que ele sabe ler e escrever, que ele está totalmente alfabetizado, ele não poderia seguir para frente, ele não poderia ir adiante, simplesmente porque ele não tem ainda as competências básicas para prosseguir nessa jornada. E ao contrário do que se faz hoje, eles permitem que o aluno siga para sempre e ele vai chegar lá no ensino médio praticamente analfabeto, o que é um absurdo completo. Outra coisa também é que ao final do primário, ou seja, no caso do quinto ano, o aluno vai para o sexto ano, que seria a educação, digamos assim, ginasial ou secundária, e ao chegar ali, o aluno também não possui as competências básicas, não domina os conteúdos mínimos para se encontrar no sexto ano. Então eu defendo que sim, você pegue a avaliação do SAEB, no caso eu proponho que a própria avaliação do SAEB ao fim do quinto ano, no caso sirva para bloquear a entrada desses alunos no ensino ginasial ou secundário. Sim, se o aluno fizer a prova padronizada aplicada pelo governo ao fim do quinto ano e ele não obtiver uma quantidade mínima de pontuação capaz de mostrar que ele domina os conteúdos mínimos exigidos para seguir adiante, então ele precisa ficar ali. Ele precisa permanecer ainda na educação primária,
fazendo um reforço, um acompanhamento, até que ele possa então obter a nota mínima suficiente para seguir adiante. E o mesmo deve ser feito ao fim da educação fundamental. O aluno que não conseguir obter as notas mínimas suficientes para demonstrar que ele domina todos os conteúdos mínimos da educação fundamental, ele não pode seguir para o ensino médio. É por isso que o ensino médio está defasado no fundo do poço, porque ele recebe alunos que não sabem fazer continhas básicas, que não sabem tabuada, que não sabem ler e escrever. Enquanto que no ensino médio, você deveria sim já ter aí alunos chegando nesse ponto com algum conhecimento e não praticamente analfabetos, como é o caso que está acontecendo no Brasil hoje. Então essas são algumas questões que eu irei debater aqui, e se você já concorda com isso, deixa aí o seu like. Se você também discorda, já deixa também aí o seu dislike. E eu espero que você me acompanhe até o final desse vídeo para você poder realmente entender o meu raciocínio e compreender a amplitude do que eu estou discutindo aqui hoje, porque o problema realmente é sério. O Brasil hoje possui uma das piores educações no mundo. E o que eu vejo a respeito disso? Nada! Ninguém está fazendo alguma coisa a respeito. Os pais não se importam. Quando dados como estes que foram divulgados agora recentemente acerca do ensino médio brasileiro chegam aos ouvidos dos pais, dos próprios alunos e dos professores, das autoridades, todo mundo só fica sabendo disso e prossegue normalmente com suas vidas, sem alterar em nada o curso da educação. O que eu defendo é que se crie um padrão mínimo de qualidade, de forma que qualquer aluno de qualquer cidade brasileira ou de qualquer escola na zona rural possa ter acesso a uma educação de qualidade, uma educação pública que siga um certo padrão, no qual o aluno aprenda pelo menos a mesma coisa, na qual o aluno possa ter uma garantia de aprendizado mínimo satisfatório para prosseguir adiante com sua própria vida. Hoje em dia não há o mesmo ensino nem dentro da própria cidade. Se nós temos aí uma cidade como a minha, por exemplo, que possui 15 mil habitantes, e eu tenho, por exemplo, 2 escolas municipais que têm educação de até a 4ª série, que hoje em dia chama-se 5º ano, usam livros didáticos diferentes. Se o aluno por algum motivo resolve sair de uma escola aqui na própria cidade para mudar para outra, vai encontrar ali um ensino diferente. Os professores estão usando um outro livro didático, eles não estão estudando o mesmo conteúdo e há discrepâncias entre aquilo que já foi ensinado para o aluno e aquilo que ele ainda vai aprender. Não há uma espécie de consenso, cada um faz o que quer. Os professores no começo do ano, pelo Brasil inteiro afora, escolhem os livros didáticos, e pelo nosso país existe uma imensa quantidade de livros didáticos totalmente diferentes que são utilizados na sala de aula. Um aluno pode inclusive sair de um estado e ir para o outro e descobrir, por exemplo, que um estado ele estudava espanhol e no outro estado era inglês. Então, por exemplo, ele estudou espanhol em um estado e muda para o outro estado onde se ensina inglês, quer dizer que vai chegar ali e ele não sabe nada de inglês, absolutamente nada, ou vice-versa. Um aluno que está em um estado estudando língua inglesa e vai para outro estado onde se estuda espanhol, também vai chegar lá e não vai saber nada.